O que foi determinante para essa vitória hoje? Primeira vez que você teve aí para trabalhar durante toda a semana com a sua equipe. Quinta-feira pudemos acompanhar o trabalho lá e você tinha uma preocupação que era justamente matar o contra-ataque do Atlético Paranaense, que é uma jogada forte do adversário, né? Saiu tudo dentro do planejado, aquilo que você esperava? Sem dúvida. Acho que no plano tático de jogo, quanto à proposta ofensiva, mesmo tendo uma linha bem ofensiva, mas sem a bola, nós fomos muito competentes e trabalhamos muito bem a compactação defensiva. Ficamos expostos em alguns momentos no primeiro tempo, corrigimos no intervalo e o segundo tempo o time teve uma aplicação que foi muito importante, né? Entender aquilo que foi ministrado durante os treinamentos, as funções que eram para serem exercidas em troca de sistema, mas principalmente a atitude dos jogadores, aquilo que eles fizeram dentro de campo foi o diferencial. E juntamente com o que a torcida fez, né? Hoje, talvez pela primeira vez no Brasileiro, eu vi um Couto Pereira bonito, lotado e incentivando do primeiro ao último. Aliás, antes do primeiro minuto, ao chegar, foi um momento que realmente me deixou muito motivado e, assim como eu, todos que estavam no ônibus, a recepção qual o torcedor, a torcida fez à frente do estádio foi algo que impressiona, que motiva e que faz com que nós tenhamos aí cada dia o intuito de trabalhar mais forte para que no final da competição o Curitiba esteja fora da zona de rebaixamento. Ô Marquinhos, de repente, na tua avaliação, a formatação de um time um pouco mais ofensivo, ela foi determinante para a vitória, até mesmo independente do primeiro tempo, onde o jogo de repente ficou bastante parecido? E uma outra situação que eu gostaria que, se você puder responder, se esta questão financeira exposta, ela atrapalha e quanto para você no dia a dia e qual é exatamente o que passa exatamente o elenco de jogadores a respeito desta questão financeira e que pode efetivamente atrapalhar no comando técnico? Em relação à proposta ofensiva, o Curitiba tem tido essa proposta. Eu tenho dito isso, né? Nós temos um plano de jogo e o que muda é a característica dos atletas em determinado momento em relação ao adversário, mas a proposta ela tem sido ofensiva. Isso faz com que o Curitiba, e não pode ser diferente até pelo momento e pela situação de tabela. Nós temos que procurar vencer os jogos, não adianta jogar retraído. Então, mais do que a formatação ou a maneira como se postou ofensivamente, mas a aplicação dos atletas, eu acho que foi o diferencial. Em relação ao que ocorreu, ninguém sabia, foi uma surpresa, mas é uma situação qual cabe à diretoria, mas os atletas tiveram a manifestação, né, e o mais importante é que eu entendo que apesar da manifestação, os atletas se dedicaram, estão empenhados para tirar o Curitiba dessa condição. Marquinhos, gostaria que você falasse da opção do Martinútil, né, iniciar o jogo com ele, deixando o Robinho no banco, e também do comportamento até do Helder, né, que ele em 2 partidas aí, a confiança dele, e hoje um gol importantíssimo e definitivo aí para essa vitória. Em relação ao Martinútil, era uma proposta que havíamos trabalhado para que ele pudesse flutuar junto com o Alex ali. E o Robinho teve algumas situações pessoais e conversei com ele, né? Entendi que era para essa partida importante segurá-lo no início, mas que não interferiu diretamente na condição tática de jogo. E o Helder é um atleta que ele finaliza muito bem. O conheço desde o Bahia, sei do potencial dele. E no intervalo eu o chamei, ele sendo o último a entrar em campo ou sair do vestiário, eu o chamei e pedi a ele, porque teve 2 situações no primeiro tempo em que ele recebeu uma mesma bola e não finalizou. Procurou a ação, a manobra ofensiva. E eu pedi para que ele finalizasse. E nós tínhamos, de maneira estatística, os gols sofridos pelo Atlético e a maioria dos gols sofrido pelo Everton do lado direito dele. E eu pedi para o Helder para que, quando entrasse no último terço, ele finalizasse, né? Ele fosse e tivesse
o êxito da finalização e procurasse o lado direito do Everton para que pudesse ter sucesso, e foi feliz pela qualidade que ele tem. Marquinhos, a partir do gol, o Curitiba até teve a tranquilidade maior para desenvolver o seu futebol e não correu grandes riscos, à exceção das bolas paradas do Atlético. Você esperava esse tipo de reação do seu time e também do adversário? Acho que dentro de um clássico, normal que seja um jogo truncado, amarrado, mas nós vimos aqui propostas interessantes e diferentes, né? Dois times bem armados taticamente e sabendo usar as armas, o qual cada um tinha a seu favor. Nós esperávamos, e normal em função de estar à frente no placar, de que o Atlético, pela velocidade de seus atletas, pela qualidade de jogo da sua equipe, viesse, né, numa proposta de nos colocar para trás da linha da bola. E no momento que eu percebi que nós estávamos retraídos demais, precisava uma válvula de escape, foi onde o Elber entrou, para que pudéssemos, numa ação de contra-ataque, procurar o segundo gol. Tivemos, se não me engano, acho que 2 ou 3 situações de contra-ataque que poderia ter ocasionado o segundo gol. Mas não sofremos nenhum risco, a não ser as bolas paradas, mas que também foram trabalhadas durante a semana e que tivemos êxito. Ô Marquinhos, na hora de escalar o time hoje, eu creio que você esquentou um pouquinho a tua cabeça, porque você teve o próprio Helder, que fez o gol hoje, e o Robinho, que não participaram, por exemplo, do treinamento de quinta-feira, estavam com dores musculares. Você tem o Martinucci, que a gente sabe que não aguenta os 90 minutos, né? Ele tem que jogar ali no máximo 60, 65 minutos e aí ser substituído. Como é que é na cabeça do treinador, sabendo que é um clássico e você tem que levar todos esses detalhes ainda em consideração? Por exemplo, no caso do Helder e do Robinho, teria que, de repente, seria muito arriscado jogar os dois, você teria que fazer a opção por um, senão você corria o risco até de perder os dois. Como é que é isso na cabeça do treinador? Exatamente, acho que isso passa pelo dia a dia, pelo trabalho, por conhecer e ter o conhecimento, acima de tudo, em relação a treinamento, né, estratégia e principalmente a característica dos atletas. Não tinha como arriscar em iniciar com Robinho e Helder, porque os dois realmente durante a semana sentiram e foram trabalhados, né, não poupados, e sim trabalhados para recuperar para este jogo. Mas mesmo assim, em função do poucas sessões de treinamento, seria arriscado iniciar com os dois. E pela situação pessoal do Robinho, eu conversei com ele no hotel, havíamos trabalhado o Helder, e ele faz muito bem a função de jogar entre as linhas, né, dentro desse sistema que nós adotamos, e por isso eu optei em iniciar com ele. E aí entendi no intervalo que seria importante a entrada do Robinho, até porque o Rosinei sentiu também, mas já era uma situação programada e planejada, e mais do que isso, treinada. Então, por conta disso, a gente acabou optando no intervalo do jogo para que pudesse retomar o meio-campo, uma situação que nós perdemos no final do primeiro tempo. Ô Marquinhos, tem sido assim, e daqui para frente, certamente, todas as partidas são decisivas para o Curitiba, né? O retrospecto dentro de casa, o teu rendimento é bom, é importante nesse momento, num momento difícil do campeonato, mas tem a partida de quarta-feira contra o Criciúma em casa, mas também tem que pontuar fora. E aí muda a questão até da formação tática da equipe, é de adversário para adversário, a conversa antes de cada partida, de cada adversário especificamente ou não? É jogo a jogo. E a propósito do Curitiba, vou voltar a repetir, que não seja mais perguntado, porque vai ser a última vez que eu vou responder. O Curitiba vai jogar de maneira ofensiva, independente onde quer que seja ou contra quem seja. Então nós vamos estar jogando desta maneira porque não tem outra situação se não buscar as vitórias. Então nós vamos estar atuando desta maneira. Só queria aqui também colocar um ponto que de um Atletiba, acho que muito bem disputado, jogado, né? Não teve lances ríspidos e de expulsões, como é de costume, mas as duas equipes jogando, procurando o jogo. Parabenizar, né, o Claudinei, do outro lado também, que vem iniciando esse trabalho. Mas principalmente a nota triste, né, em relação ao Lori, que não foi citado, mas fica aqui o agradecimento do futebol paranaense, do Curitiba, a um grande profissional, uma grande pessoa, né, o qual o Paulinho Alves, um grande amigo e que trabalhou com ele, sempre relatava o quanto era sábio o homem chamado Lori Sandri. Então acho que isso é importante. E o outro fato
é que infelizmente não teremos mais o Alex em Atletiba. Eu acho que isso traz um motivo de orgulho para quem pôde fazer parte deste último jogo com ele, deste último Atletiba, né, histórico da vida dele, e que não poderia ser diferente. Eu falei que ele faria de tudo para que pudesse buscar a vitória e oferecer a ele, a esse grupo, que tem trabalhado demais para que possa tirar o Curitiba da situação. Então são dois fatos tristes, com a alegria da vitória, mas que não poderia deixar de passar em branco. Marquinhos, o Curitiba mesmo com a derrota segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E no meio de semana já tem mais um confronto direto, um jogo importantíssimo contra o Criciúma. Você já falou que a postura do Curitiba nem pode ser diferente, é jogar para cima, é jogar no ataque, é jogar ofensivo. Mas qual o tamanho da pressão de sempre estar jogando nessa ofensividade e de ter mais um jogo importante dentro de casa? Bem, na verdade essa pressão está desde a 4ª rodada, né? Desde a 4ª rodada. E eu fui contratado para tirar a instituição da condição que se encontra. Então, eu tenho as minhas responsabilidades, o peso, mas as minhas características, e não vou mudá-las, até porque foram derrotas durante essa curta carreira, mas que trouxeram um aprendizado. Então, o convencimento do dia a dia e as convicções em relação àquilo que está sendo feito contra o Criciúma, contra o Goiás, contra o Figueirense, contra o Fluminense, e até o final vai ser essa proposta. E volto a dizer, o que muda são as características dos jogadores, mas o sistema, o plano de jogo vai ser de maneira ofensiva do Curitiba. Marquinhos. Desculpe. Tudo bom? Marquinhos, sobre a questão da faixa, né? Você falou que foi uma surpresa para você, né? Queria saber em que momento ali no vestiário, no hotel, você ficou sabendo que o time faria essa manifestação, qual que foi a sua reação e até mesmo se você chegou a temer que caso o Coritiba não conseguisse vencer como venceu o Clássico, fosse jogada a culpa de um desempenho, de um resultado ruim nesse fato, como se não fosse possível reclamar e jogar futebol, que foi o que teu time acabou fazendo aqui hoje. Leonardo, foi tanta coisa que eu acabei me embaralhando a tua pergunta aí, rapaz. Pô, se pudesse simplificar, cara, porque foi tanta coisa, falou e não entendi. Então vamos lá, vamos por partes, para facilitar. Em que momento você ficou sabendo da faixa, qual que foi tua reação? Na verdade, eu sempre sou o último a entrar em campo, porque eu procuro sempre estar com o staff, rouparia, massagista, tá fazendo um momento ali de vibração, de pensamento positivo, então fui o último a entrar em campo. Até perguntei em que momento que havia saído a faixa, né, porque não tinha visto. Agora, não pode ser levado, um Atletiba tão bonito, acho que é um Atletiba tão gratificante de ser assistido, acho que tem muito mais pontos positivos para falar sobre o jogo, sobre a vitória, sobre o momento, do que qualquer outra coisa. Eu quero comemorar essa vitória que é importante, e a minha função e a minha responsabilidade é em fazer com que na última rodada, no último jogo, o Curitiba esteja fora. Obrigado.